Turma, antes de começar, eu quero fazer um acordo com vocês. Tudo que vocês acreditam e tudo que vocês sabem sobre propósito, a partir de hoje eu tenho uma missão de fazer com que vocês joguem fora. Essa história é a história do Francisco. Francisco, nordestino, pobre, nascido numa cidadezinha do interior de Sergipe chamada Riachão do Dantas. Francisco começou a trabalhar. Você é de lá? Francisco começou a trabalhar, ele tinha 12 anos. O filho mais velho de 3 irmãos, ele começou a vender doce no circo. Toda vez que o circo ia lá para a cidadezinha dele, ele ia lá vender o doce para ajudar em casa, ele e os irmãos. Também começou a vender doce no ônibus, nos parques, enfim. E aí Francisco entendeu que, para ele mudar de vida, o único caminho era o quê? Ele estudar. E ele se tornou um cara, um moleque aficionado pelo estudo. Francisco tirou 10 em todas as provas de todas as matérias. Do primeiro ano do fundamental, do segundo ano do fundamental, do terceiro ano do fundamental, e pularam a quarta série dele. Ele saiu da terceira para a quinta direto. O que foi que aconteceu com aquele moleque? O moleque franzino acabou sendo aprovado em física nuclear na USP com 16 anos. Imaginem só, viu, turma? Um nordestino, pobre, indo estudar física nuclear com 16 anos. Dona Marieta, a mãe dele, precisou emancipar Francisco para que ele pudesse estudar. Coincidentemente, a mãe de Francisco se separou do pai deles e eles foram morar no interior de São Paulo e Francisco acabou estudando. Só que o que aconteceu? Aquele cara não gostava muito das filhas da mulher dele. O que foi que ele fez? Botou os moleques para morar num quartinho no fundo assim da casa. E ele tinha um negócio na cabeça dele que todo dia, 8 horas da noite, ele apagava as luzes da casa, apagava a energia da casa. O que foi que aconteceu? Francisco tinha que estudar à luz de velas. Preconceito era a melhor palavra que ele descrevia o que ele sofreu naquela época. E sabe o que foi que ele fez? Ele estudou. Francisco tirou 10 de novo em todas as provas de todas as matérias da universidade. E ele foi chamado para ser monitor da turma. Mas a mãe dele acabou se separando daquele cara, daquele rapaz, e eles tiveram que voltar para Sergipe. E Francisco abriu mão do sonho dele de se formar em física nuclear e ele começou a prestar concurso. Prestou concurso para o Banco do Brasil e para a Caixa Econômica, os dois principais grandes empregos daquela época. Ele foi aprovado em primeiro nos dois. E ele escolheu trabalhar no Banco do Brasil, só que aquele sentimento, aquele referencial social, aquela vontade de mudar o mundo que ele tinha, acabou enveredando o Francisco para trabalhar dentro do segmento do Banco do Brasil chamado Fundec. Era um fundo de desenvolvimento social, comunitário, e Francisco começou a atuar dentro daquele segmento, começou a ser muito atuante, muito reconhecido dentro daquele segmento. Só para vocês terem noção, existe nome de escola no interior daqui do estado de Sergipe, até hoje, com o nome de Francisco. Francisco construiu escola de música, tudo financiado pelo Banco do Brasil. Francisco foi reconhecido, honra ao mérito, a coisa começou a acontecer e por conta disso tudo que Francisco fez, ele foi chamado para ser diretor executivo de Costa do Sauípe. Vocês conhecem Costa do Sauípe, resort do litoral norte aqui da Bahia. E além de ter feito um show de Roberto Carlos no Dia das Mães de Costa do Sauípe, ele desenvolveu um projeto chamado Projeto Berimbau. O Projeto Berimbau era o quê? Tinha 3 pilares. Desenvolver a sociedade em torno do resort através de capacitação, agricultura e artesanato. O que Francisco desenvolveu? As artesãs daquela região desenvolviam peças para vender dentro do resort. Ele desenvolvia programas de capacitação para a comunidade, para que a comunidade se capacitasse e fosse contratada pelo resort, e a agricultura dava subsistência para o próprio resort. Nessa época, Francisco foi condecorado, foi premiado e foi selecionado para ser embaixador da ONU aqui no Brasil. Nessa época, Francisco foi chamado para desenvolver o mesmo tipo de projeto na África. Francisco foi morar durante 6 meses em Moçambique, se tornou embaixador da ONU, consultor da ONU, e quando Francisco voltou para o Brasil, foi que ele fez: poxa, não vou mais desenvolver esse projeto somente para a Costa do Sauípe, eu quero transformar todo o litoral norte da Bahia, e assim ele fez.
Essa é uma foto de Francisco trabalhando às 4 horas da manhã. Observe que ele está sentado, um senhor de 55 anos, sentado numa cadeira de madeira, dura, todo desconfortável, porque Francisco era aficionado pelo trabalho. Ele era maluco pelo trabalho. Francisco trabalhava todos os santos dias, da meia-noite até as 4. Trabalhava até a meia-noite e 4 horas da manhã estava acordado para trabalhar. Francisco cuidava de todo mundo, menos dele. Francisco cuidava de todo mundo, menos dele. Francisco morreu com 57 anos, um infarto fulminante, trabalhando. Eu sou Bruno, sou o filho de Francisco, e não tem nada a ver com a música de Zezé de Camargo, tá? Eu sou o filho de Francisco, eu sou o filho mais velho de 4 irmãos. Durante muito tempo na minha vida, eu acreditei que esse modelo mental que o meu pai tinha me ensinado, mesmo sem querer, era o modelo mais correto. Que o trabalho está acima de todos nós. Sempre coloquei os meus negócios acima de mim. Comecei a empreender ainda na escola, tinha 16 anos. Meu primeiro CNPJ foi no meu primeiro período de faculdade, uma agência digital de desenvolvimento web. No meu primeiro período de faculdade, eu tinha 18 anos. Obviamente, não sabia nada de gestão, nada. Essa empresa quebrou com um ano e meu pai disse: meu filho, a partir de hoje, ele pagou o prejuízo, né, um prejuízo de 4 mil reais, e ele disse: meu filho, a partir de hoje eu não te dou mais R$ 1. O filho da pé bateu as botas e não deu R$ 1 desde essa época. Estou falando de 2003. Ele morreu em 2017. Todo esse processo e esse modelo mental que eu via o meu pai fazendo me tornou um homem que, sim, trabalhava ali 14, 16 horas por dia. Cheguei a pesar 126 quilos. Nessa época, os meus negócios, eles vendiam, eles faturavam. Eu tinha super time, super estruturas, grandes salários, o melhor time daqui de Sergipe. E sobrava para mim R$ 500. Várias e várias vezes nessa época. Eu não tinha dinheiro para colocar gasolina no carro. Ligava para minha namorada na época, hoje minha esposa: Cris, me preste R$ 50 porque eu estou sem dinheiro para colocar gasolina. E eu ia andando para a casa de Cris, não chore não, chora a pé. E eu ia andando para a casa de Cris, pegava os R$ 50, voltava andando, levava, botava gasolina. Várias e várias vezes, Cris passava um dinheiro embaixo da mesa, quando a gente saía com os pais dela, com os amigos para jantar, no barzinho, tá, ela passava: olha amor, para você pagar a conta. Várias e várias vezes. E a coisa acontecendo, e meu corpo foi inflando. Meu corpo foi inflando. Meu corpo foi inflando. E eu fui engordando, eu fui engordando, eu fui engordando. 3 vezes, eu com meus amigos, num restaurante, comendo não sei o que tal, levantei, desmaiei. Meu corpo começou a construir, desenvolver trocentas comorbidades. Um monte de doença. E eu trabalhando, trabalhando, trabalhando. Foi aí que eu entendi que movimento é diferente de progresso. Movimento é diferente de progresso. Chegou ao ponto de eu realmente, ou eu tomava uma decisão na minha vida, ou eu ia ter o mesmo fim que Francisco. Eu escutei essa frase de um grande amigo meu, que ele me disse: se você continuar do jeito que está, você não vai ver seu filho crescer. Meu filho tinha 6 meses na época. E aí eu tomei uma decisão da minha vida. Eu entendi que, acima de qualquer negócio, existe uma coisa chamada família. Existe uma coisa chamada família. Essa ordem não deve ser invertida. Mas a grande lição que eu tive nessa época é que eu, se eu não estiver com minha mente, com o meu corpo e com o meu espírito alinhados, equilibrados e saudáveis, eu não consigo nem tomar conta da minha família e nem tomar conta dos meus negócios.
E aí eu lembrei, toda vez que a gente está no avião, né, que a aeromoça diz: "Senhores, quando a máscara cair, coloque primeiro a máscara em você, para depois colocar a máscara no outro". E aí foi que eu entendi a importância de ser um tanto quanto egoísta para poder prosperar de uma maneira positiva. Depois que essa mentalidade começou a ser imputada dentro da minha essência, participei do processo de desenvolvimento de uma startup genuinamente sergipana, saída de Aracaju, Sergipe, que bateu, eita, volta, mano, que bateu 1,8 milhões de alunos em todo o Brasil, em todos os estados, em todas as regiões, com professores sergipanos com tecnologia desenvolvida em Sergipe. Um valuation de 55 milhões de reais, saído do zero de Aracaju. Nós fomos reconhecidos, saímos na Exame, pequenas empresas, grandes negócios. Quando a gente saiu na Exame, eu liguei para minha mãe chorando: "Mãe, eu tô na Exame". Transformei um pagode, uma roda de samba, num produto altamente lucrativo, altamente reconhecido, com ingressos esgotados em todas as suas edições. Acabei desenvolvendo um restaurante. Meu Deus, nunca imaginei na minha vida que eu seria dono de restaurante, bar, balada, mas comecei a entender que está tudo conectado. Fui reconhecido pelo reitor da universidade que eu me formei, como: "Bruno, você é um empreendedor que está transformando o nosso estado. Tome o seu reconhecimento de honra ao mérito". Nesse dia eu entrei numa sala, tinha ali um juiz, uma política, uma deputada, aí tinha outro, né, eu olhei, cheguei assim exatamente como eu sou, calça jeans, tênis. Fiz: "Porra, professor, tô aqui no meio dessa mesa com tanta autoridade". Comecei a entender que toda essa minha jornada de quase 25 anos empreendendo e tudo que eu aprendi na tora, eu não que eu trazer isso como grande propósito, que outros empreendedores não precisem sofrer o que eu sofri para aprender o que eu aprendi e para aprender o que eu sei hoje. E aí, gente, a grande transformação não é no negócio. Acabei me tornando triatleta, acabei me tornando Ironman, acabei me tornando maratonista. Por quê? Porque simplesmente eu encontrei o meu porquê. Simplesmente eu encontrei o meu porquê. Nós estamos num mundo com tantas comparações, com tanta gente se comparando umas às outras, com tantas pessoas se diminuindo por conta dessas comparações, pelo que a gente simplesmente vê o que a pessoa quer ver. Nós estamos num mundo onde as companhias e as corporações, elas estampam frases bonitas nas paredes e dizem: "Aqui está o nosso propósito". Nosso? O propósito não é nosso. Nós temos um propósito diferente para cada um que está aqui. O meu propósito é completamente diferente de cada um de vocês. Não vamos deixar de maneira corporativa algo que é único, porque o meu propósito é muito forte. Toda vez que me perguntam sobre os meus negócios, sobre o que eu fiz, sobre o que eu quero fazer, é a imagem desses 2 moleques que vem na minha cabeça. Eu não mudei de vida e não cuidei da minha saúde, da minha alma, do meu corpo, para tomar conta de negócio nenhum não. Vamos parar de conversinha mole, blá blá blá, nhe-nhe-nhe, de frasezinha bonita na parede da empresa. Nosso propósito, o meu propósito são esses 2 moleques. Eu casei com a minha melhor amiga, graças a Deus, e ela é o meu grande propósito de vida. Eu sou o filho de Francisco, eu sou o pai de Francisco, eu sou o neto de Francisco, acho que sou o único do mundo que tem esses 3 títulos. E eu desejo do fundo do coração que cada um de vocês encontrem e descubram o propósito de vocês. Muito obrigado.